Fala, família promessista! Sexta-feira, 19 horas, você já sabe que estamos aqui juntos, né, para mais um episódio desse podcast. Você fica ligado aí, coloca aí nos comentários de onde você está assistindo a gente, para que a gente possa saber aí, receber um retorno, né, poder mandar um abraço também. Eu leio todos os comentários, mesmo você que não está assistindo no horário, né, na estreia, você pode comentar e colocar no comentário aí de onde você está falando, né? É bom que você participe aí, comente sobre o assunto que a gente vai falar aqui. É extremamente importante. Eu leio todos os comentários, leio todos. Não deixo nenhum passar, eu volto lá, quase todo dia eu estou voltando e vendo lá se tem algum comentário novo ou não. Você que não se inscreveu no canal, eu te peço para você se inscrever, ativa o sininho aí para você ser notificado que um vídeo novo entrou, é muito importante. Já passamos de 1.000 inscritos, estamos aí rumo a 1.200 inscritos. Será que a gente já passou? Acho que não, né? 1.200 inscritos, vamos caminhar aí e você vai nos ajudando, a gente vai crescendo e com toda certeza vamos levando mais palavra, mais testemunho e estamos aqui voltando para mais um testemunho hoje com a Luciene. Fala aí, Luciene. Oi. Bate aqui, Luciene. Luciene está muito nervosa, Luciene está tensa, mas vai ser rápido aqui e ela nem vai sentir. Quando terminar, a gente vai passar umas 2 horas aqui, porque a mulher fala, hein? Fala ou não fala? Aí é verdade. Ei, Luciene está ali na igreja em Mesquita, né? Pastor Evandro. Pastor Evandro. Né? Junto com o pastor Cláudio, né? Pastor Cláudio Duarte também, né? Pastor está sempre aqui, pastor Cláudio. Pastor Cláudio é líder do Ministério de Ensino, né? E o pastor Evandro, você sabe aí, diretor financeiro, já esteve aqui com a gente, marido da Tânia, né? Então, olha aí, Luciene. Luciene, você já está há quanto tempo lá em Mesquita? Você já parou para pensar? É uma faixa de 8 anos. 8 anos? Já tem tudo isso? Já. Caramba, passa rápido, né? Rapidinho. Eu era criança quando você chegou lá. Ai, tá de brincadeira. Não sabia que criança casava, não. E aí, Luciene? Vamos contar a tua história hoje? Vambora, né? Vamos lá? Vamos lá. Tem bastante coisa para contar, né? Ah, tem. Bastante coisa. Você nunca foi evangélica, né? Não. Eu sou de uma família católica. Uhum. Né? Nunca fui evangélica. Mas fui criada, né? Assim, na vizinhança. Uhum. Eu frequentava uma casa de evangélico. Você sempre morou ali em Mesquita? Sempre. Eu sou nascida e criada em Mesquita, na Vila Emil. Uhum. E vocês não iam na igreja? Não. Vocês católicos, mas não... Não, às vezes nós íamos aos domingos, né? Eu me lembro que mais eu e minha irmã, Marilene. Uhum. Ocasiões especiais? Era, né? Era porque a igreja era aos domingos, à tarde, próximo, né, nossa casa. Então, nós frequentávamos aos domingos. Uhum. E aí você falou que você frequentava uma casa lá dos vizinhos que era evangélico, né? Evangélica, Dona Efigênia, né? Uhum. Da Assembleia de Deus. E ela... Ali eu vi muitas coisas ali acontecendo, porque ela era uma mulher de fé, até hoje, né? E ela profetizava, né, na minha vida, né? E eu só sorria, né? A irmã Efigênia era de reteté. É desse jeito. E ali eu cresci, né? Ouvindo que eu tinha um chamado, mas eu não entendi que chamado é esse, né? É interessante que, às vezes, o evangélico ele acha que o que está no mundo, vamos dizer assim, entende o que é chamada, né? E eu não entendia, né? E sempre ouvia. Você tem um chamado, Deus tem um chamado, não só para você, mas para a tua família. E começou-se uma história, né? Aí, ó. A irmã Efigênia tinha coque, não? Até hoje. Até hoje, né? Hoje acho que ela usa também uma trança, mas ela usa o coque. Essas irmãs do coque são terríveis, irmãos, terríveis. Com certeza. Mas como é que é o seu processo? Porque a tua infância, né, apesar dessa
amizade, né? Vamos dizer assim, com os irmãos da Assembleia, mas você não ia, você chegou a ir congregar em algum lugar, não? Não, não. Como é que é a tua história, assim? Então, começou alguns fatos que eu me lembro na minha infância. Uhum. Eu até falo que todo esse processo meu, tudo que eu passei, começou na infância. Eu era uma criança muito calada, mas eu tinha uns momentos que era um pouco diferente, Uhum. né? Eu não gostava muito de brincar com outras crianças. Eu gostava de ficar com as plantas. Com as plantas? Planta. Eu conversava com as plantas. E ali para mim eu passava a hora ali ao ponto, né, de chamar a atenção da minha mãe, né? Uhum. E eu me lembro que minha mãe contou que chegou uma época que ela perguntou até a pediatra se aquilo era normal. Porque eu passava horas. O pé de abóbora já conhecia a minha voz. Porque eu conversava, né? Eu falava para a abóbora assim, ó, você vai crescer, vai ficar linda. Eu me lembro de algumas coisas. Uhum. Mas tem coisas que eu não lembro, sabe? E cresci, né? Dessa forma. Como eu disse no começo, eu comecei a frequentar a Igreja Católica e eu tinha um sonho, né? Um desejo de fazer a catequese, Primeira primeira comunhão. comunhão, mas eu nunca conseguia. E aí um dia eu descobri que minha mãe nos batizou na igreja brasileira. Só quem era batizado na igreja católica romana era o Luciano. Mas eu e Marilene, nós éramos batizados na igreja brasileira. Igreja Então, brasileira? Que igreja é essa? católica brasileira. Ah, tá. Não era católica apostólica romana, né? Então, o batismo Não valia. não valia, né? Tinha que batizar de novo? Batizar de novo. E eu passei, né? É? Eu batizei de novo, né? Mas isso mais na Você já frente, tinha quantos anos, tá? já? Bem na frente. E aí, saí de tudo. Saí de toda a religião, não quis mais frequentar. Comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu, com 15 anos, eu trabalhava no mercado já. Aos 12, eu trabalhava em casa de família. E aos 15, mercado. E aí que começou, né? A grande questão. O quê? Visões, vozes. Isso tudo, né? E era uma coisa, um fato para mim muito diferente, mas eu já estava me acostumando com aquilo, porque eu via, né? Eu via pessoas, eu olhava assim e eu via pessoas perto da outra, eu perguntava e as pessoas, não tinha ninguém aqui não. Jesus. Mas você não estava indo em lugar nenhum, simplesmente você começou a ver. Não, aí eu escutava vozes, entendeu? Eu ouvia vozes. E eu me lembro que nesse tempo eu frequentava bailes, né? Já fumava, né? Bebia, bem jovem, né? Com 15 anos, né? 13 anos eu comecei a fumar. É mesmo? 13 anos. Era influência lá do lugar onde você trabalhava? Não, né? Não, meu pai fumava. Ah, tá. E eu gostava muito daquele cheiro. E ele não brigava contigo, não? Ou ele não sabia? Ele não sabia. Ele só soube depois que eu casei. Né? E assim, o cigarro para mim era uma coisa que me atraía muito, quanto a bebida. Só que, né, eu achava que aquilo tudo era muito normal, né? E eu comecei a ter esses problemas de visão, de vozes. E uma vez eu me lembro que ficou um pouco mais difícil, eu dentro do clube de Mesquita, né? E eu tive uma crise. E me levaram para o hospital, fiquei toda torta. Aí eu fui tratada com medicação, né? Eles dão logo diazepam, né? E depois disso eu vi que as coisas foram piorando. Eu fiz um comentário. Eu comecei a falar com as pessoas, né? O que está acontecendo? Acontece isso com vocês? Vocês vêem alguma coisa?
E meus amigos, não, Luciane. E aí, um desses comentários, que eu não me lembro bem, pessoas falarem para mim, olha, teu problema é espiritual. Mas eu nunca conversei com crente, nunca conversei com evangélico. E foram me apresentando várias religiões, né? Uhum. Eu fui parar na messiânica. É a primeira que você foi? Eu acredito que sim. Acredito que sim, porque ficou... É tão interessante isso, Jefferson, que eu fiquei em 3 ao mesmo tempo. Visitante, né? Uhum. Mas eu era mesmo consagrada na messiânica. Uhum. E ali eu passei um período, né? Fiquei um período ali e me casei, né? Conheci o Evaldo, meu esposo, né? Nos casamos e começou um processo, né? De eu querer ser mãe. Uhum. E a primeira gravidez foi muito difícil, né? A Joyce, hoje, se fosse viva, estaria com 24 anos. Então, aí começa o meu grande processo. Você tinha quantos anos quando você casou, você lembra? 22 anos. Você estava congregando na messiânica, você estava indo mais em outro lugar? Onde é que você estava indo? Eu estava indo à messiânica, aí eu parei um pouco, Aham. né? E aí comecei a ir para a Umbanda. Uhum. Nessa transição, né? E eu não tinha saído da messiânica. Aham. Você ia lá e ia na Umbanda. Eu dei um tempo aqui Tá. e visitava a Umbanda. Uhum. Eu visitava a Umbanda porque as coisas iam piorando, né? Certo. No trabalho. Eu já tive várias visões dentro de trabalho, né? Ao ponto de ficar esperando a pessoa sair de uma sala e... É mesmo? E não tem ninguém na sala, somente a moça que fazia o caixa, né? Uhum. E quando eu falei para ela a forma da pessoa que estava com ela, ela falou assim, é meu marido. Meu marido morreu há 3 meses. Caramba. E eu falei direitinho como era. Né? Você deu a característica, né? E ela identificou. Certinho. E aí, a gente sem entendimento, acredita verdadeiramente que é a pessoa, né? Eu não sem entendimento nenhum, não conhecia a palavra, não conhecia nada. Eu conhecia um pouco da messiânica, um pouco do catolicismo e um pouco da Umbanda. Uhum. Então, eu estava aí mista, né? E começou o meu grande processo. Porque Joyce nasceu em 98, dia 1º de janeiro de 98. Chegou a nascer? Nasceu e viveu um mês. Aí foi meu grande processo. Aí foi a grande questão. Eu acredito que a raiz do problema estava ali. E ali começou a crescer o problema. E a Joyce veio a falecer dia 2 de fevereiro. E nesse dia, eu, em vez de levar ela, né, que eu tinha que visitar, amamentar, que eu amamentava, Aham. não direto. Eles faziam a coleta do Ela leite. nasceu normal, sem nenhum problema? Normal. Não, ela nasceu normal de 6 meses. Ah, nasceu 930 prematura, gramas, né? prematura. Então ela tem que ficar lá no hospital. Ficou. Ela nasceu ali no Alexandre Flemme, foi em 1998. Uhum. Foi quando morreram 28 bebês naquele hospital. Entendeu? Passou muito assim nas televisões, jornal. Uhum. E ela foi uma delas, né? Então, essa foi a grande questão. Porque antes dela, eu não sabia que ela estava morta. Uhum. E eu fui na Umbanda. E cheguei lá, o pai de santo, né? Aham. Falou assim, olha, Deus vai te dar outro filho. E vim para casa. Quando eu cheguei em casa, fui direto para o hospital. Cheguei no hospital. Aí a doutora veio e falou, olha, precisamos de conversar contigo. Aí eu falei assim,
ela vai para uma cirurgia, porque ela estava com uma cirurgia marcada. Aham. Porque ela nasceu, eu tive rubéola. Então, ela ia fazer uma cirurgia. Então, eu pensei que era cirurgia. Só que quando ela falou que não, que a criança veio a óbito. Ali, para mim, foi uma explosão, né? É porque é um mês, né? Depois de nascido, você carregou 6 meses. Você teve o processo ali, cesariana. Não, Não? normal. Normal? Normal. Você teve o processo normal, ela nasceu prematura, você fica com aquela preocupação e tal. E aí, de repente, você recebe essa notícia? Essa notícia. Né? Um casal que espera 4 anos para ter um bebê e, de repente, tem que enterrar esse bebê. Então, ninguém me observava, né? Ninguém me observou. Porque, geralmente, uma mulher que perde uma criança, o que ela vai acontecer com ela? Ela chora, né? Ela fica triste. E aconteceu isso comigo, aconteceu. Só que no mesmo dia do enterro, quando eu voltei do enterro, eu fui fazer compra. Como se não tivesse acontecido nada. E aí que hoje eu penso, tá? Que ali estava o grande problema, estava ali. Não era normal, isso não é normal. E ninguém reparou, Ninguém observou, todo mundo achou que eu estava muito bem, né? O sobrinho do Evaldo estava para nascer, porque eu estava grávida junto com minha cunhada, né? Então, eu estava muito bem com a criança. Eu recebia muito bem as outras crianças, tudo muito bem, aparentemente. Aí já tinha uma bomba aqui dentro. E aí, a frequência na Umbanda foram aumentando. A messiânica já ficou de lado há muito tempo. Ficou um pouco de lado. Não ainda, porque eu cuidava do Oricari. Ah, tá. Né? Eu tinha um cordão, e esse cordão ele tem todo um preparo e eu tinha que cuidar dele. Então eu tinha um cuidado. Eu só não frequentava mais o templo. Mas o Uricário estava lá e você estava cuidando. Mas estava lá, eu ainda fazia parte, eu seria membro ali, daquele grupo. E aí, no final do ano, em 98, engravidei de novo. Tive uma nova gravidez. Só que essa gravidez, ela chegou 4 meses. E, de repente, eu perdi essa criança. Só que foi uma gravidez muito diferente, porque essa criança ela não desenvolveu. E eu tive que fazer uma coletagem. Não tinha mais batimentos cardíacos. Eles esperaram até para ver se ia evoluir, né? Me deram mais 15 dias para evolução, mas não teve houve, jeito. não houve. E fiz. E o problema aumentou. Com 4 meses, ela não chegou a nascer, né? Não, fiz coletagem. Coletagem é ter que te retirar o feto. Retirar, né? Tira tudo. E eu até pensei que era uma gravidez... como é que se fala? Psicológica. Psicológica. Aí, não. Tinha tudo. Tinha placenta, tudinho. Ele só parou de desenvolver. Só não tinha o feto desenvolvido. Não houve essa união, né? Do óvulo, não houve. Mas gerou, né? O meu corpo trabalhou como se fosse. Né? Tudo, o corpo se transforma, Transforma, isso aí. Você perdeu uma filha, né? Uma filha. Que nasceu, você chegou a amamentar, né? Você chegou a cuidar ali, pelo cuidado do hospital, mas você precisou estar ali. E aí, depois disso, no mesmo ano, você ainda tem outro filho. Você engravida, no caso, né? E tem essa dificuldade ainda com relação a isso. Aí começa uma grande questão. Eu trabalhava, né? Eu trabalhava no mercado, eu trabalhava na parte de contabilidade, né? E eu me lembro, isso foi muito marcante para mim, porque eu lembro que quando eu cheguei, eu retornei, né, para trabalhar, um cliente me viu grávida, né? E veio falar, e aí, minha filha, já teve o neném? Eu falei assim, não. Eu nunca fui contra Deus. Eu nunca questionei Deus, sabe? E eu sempre acreditei que tinha um Deus poderoso. Eu só não sabia onde ele estava. E eu nunca tive questão com Deus. Mas teve uma coisa que aconteceu que marcou a minha vida.
eu falei assim, não, mas você vai ter outro neném, no caso, né, o cliente. Uhum. Eu falei assim, não vou ter não, porque coisa ruim não tem filho, não. Isso marcou a minha vida, porque depois eu achava que eu não falava contra Deus. Eu achava isso, sabe? Uhum. E depois que quando eu conheci a palavra, eu falei, epa, eu falei contra Deus. Uhum. Aí por quê? Está lá em Gênesis. Em Gênesis diz que o Senhor formou o primeiro dia e no final ele falava o quê? Que Tá viu que era bom. bom. Aí foi todos os dias, não foi assim? Que era bom. Mas no sexto, quando ele formou o homem, ele disse que era o quê? Muito bom. E como é que eu podia ter falado aquilo? Né? Eu só tive noção disso agora. Uhum. Na época, eu achei que eu estava Tá de certa. boa. E estava muito bem com Deus, né? É. Estava muito bem com Deus. Mas não estava não, né? E passou-se 2 anos. Não, 2 anos. Foram passando, e eu frequentando, bebendo mais e fumando mais. Cheguei ao ponto de fumar 3 maços por dia. A bebida tinha dia certo, sexta e sábado. É porque o restante você tava trabalhando, né? Eu já pernoitei de trabalhar, né? Uhum. Mas, e foi piorando a minha situação. A minha situação fisicamente, espiritualmente. E eu buscando uma melhora para a minha vida espiritual. Por quê? Eu tinha tudo como um pobre, porque eu trabalhava e eu conseguia ter as coisas Aham. materiais. Mas eu não tinha paz. Seu relacionamento com o Evaldo era tranquilo? Era tranquilo. Porque o Evaldo é tranquilão, né? Sempre foi. Sempre foi. Sempre tranquilo, a gente não tinha nenhuma dificuldade. Depois tivemos, mas Uhum. até aquele ponto que interessante é o casal que anda junto, né? Aham. Mesmo quando não é boa prática, mas estando junto, tá tudo bem. E aí veio a gravidez da Luciana. Uhum. A gravidez da Luciana, já no começo, já começou, já sacudi, né? Eu era hipertensa, né? Eu tinha uma pressão muito alta. Os batimentos cardíacos meus eram terríveis, 180. Eu tinha um problema também cardíaco, eu não sabia. E uma certa vez, eu estava no portão, eu estava com 5 meses, já estava próximo ao casamento do Luciano, do meu irmão e da Liliane. E eu na frente do portão, veio uma irmã, passou, depois voltou e falou assim, posso orar por você? Eu falei assim, pode. Aí, quando ela orou, ela falou assim, olha, o Senhor manda te dizer algo. Essa criança, Ele está te dando. E pode colocar o nome da menina, que você tem certeza que é a menina, né? Eu sei que é uma menina. Aí ela, pois é, pode colocar o nome, que é uma menina mesmo. Deus está te dando. É um presente para a tua vida. Eu falo até hoje, né, que a Luciana é meu presente. E as pessoas não entendem. Uhum. Não só porque ela me dá alegria, que é uma filha linda, maravilhosa. Não só por isso. Mas que foi através da vida dela que hoje eu conheço esse Deus maravilhoso. É. Então, na época, eu não entendia que presente, que tamanho seria esse presente. Você ainda frequentando lá na Umbanda, né? Eu não bando. O Evaldo ia com você? Ia. Algumas vezes, sim. Mas frequentadora mesmo é só você? Não, ele gostava também. Ele gostava. Só que, assim, como no caso, eu tinha mais tempo, né? Eu acho que a mulher, quando ela gosta de um negócio assim, ela se lança mais, né? Acho que o homem, ele tem mais cuidado. Mas eu frequentava mais. Ele sempre foi devoto de São Jorge? Sempre. Para quem não conhece, né? O Evaldo, o marido da Luciene, ele é um cara bem... Dá pra gente falar, não dá? Pode. Podemos falar mal dele? Ele não tá aqui? E depois você fala com ele. Né? Mas vai lá. Vamos lá voltar para... Então,
Eu acreditei, porque uma coisa que eu aprendi foi com a minha mãe. É ter fé. Minha mãe falava sempre conosco em casa: ah, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Jesus é maravilhoso. E eu sempre acreditei nisso. Mas eu achava que todos os lugares me levavam a esse Jesus. Uhum. Então eu tinha convicção. Até porque fala, né? Fala. Gente, a messiânica não. Tá? Mas na Umbanda fala. A Umbanda fala, o catolicismo fala. Sim. Então eu tinha convicção que eu estava no lugar certo. E eu via minha mãe falando as coisas assim, e ela pedia a Deus, e as coisas aconteciam. Uhum. Então eu falo que eu aprendi a ter fé com minha mãe. Uhum. E minha mãe era uma pessoa muito para frente, assim, sabe, muito alegre. Poucas vezes eu vi minha mãe triste. Eu achava minha mãe muito de bem com a vida, né? E de uma sabedoria muito grande. Uhum. Hoje eu entendo que minha mãe, muitas coisas, viveu a palavra sem ler a palavra. Uhum. É interessante. Ela tinha uma sabedoria muito tremenda, que só podia vir de Deus. Porque sabedoria só vem de Deus. E vim essa gravidez com 5 meses. A irmã acabou de entregar, né? Eu recebi e veio o casamento do meu irmão. Casamento do meu irmão, a minha irmã, né, foi lavar a varanda e a água passou de sabão, passou por debaixo. E eu fui atender um telefone. Eu não vi a água, né? E aí você escorregou, já sei, né? Caí de barriga. Ah, de barriga? De barriga. Amassou a barriga toda. E eu poderia ali ficar, pronto, morreu, né? Mas não. Eu só lembrava daquela palavra que aquela senhora falou. Essa criança, Deus falou que é sua. Eu só lembrava disso. E já tinha uma experiência que minha barriga na mesma hora ficou dura. Então, eu já tinha uma experiência que quando uma barriga de uma gestante fica dura assim de repente, Uhum. tem alguma coisa errada. Eu já tinha essa experiência. Eu tinha passado por isso. Só que na mesma hora eu falei assim, não adianta. Deus que mora lá em cima, que eu falava assim, né? Eu bati um Deus lá em cima. E ele falou que é minha. Não sei como é minha. E me arrumei e fui pro casamento. Eu falo até hoje, né, que eu peguei um pouquinho da benção do Luciano e da Liliane, né? Você falou pra alguém? Hã? Você chegou a falar pra alguém que você tinha caído? Em casa, todo mundo. Ah. E minha mãe, você não vai E no deixaram médico? ainda você ir no... Não vou no médico, não, tá tudo bem. E eu só chamei o meu marido e falei assim, olha, eu não sei o que está acontecendo não, mas a criança parou de mexer. Ai, meu Deus, que agonia. É para você. Para mim não era não. Eu tinha certeza que aquela criança era minha. Deus falou. Aí eu fui para a igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu sentei, eu fiquei lá na frente. E eu me lembro que quando acabou o casamento, né, encerrou o casamento, o pastor Ismael falou assim... Ah, foi Mesquita. Mesquita. Uhum. Luciano, a Liliane. Aí eles viraram assim, ele foi e abençoou. Nisso que ele abençoou, eu botei minha mão. Eu botei minha mão na minha barriga. Aí eu falei assim, Deus, o Senhor falou para aquela senhora que essa criança é minha. Aí eu fiquei quieta. Quando eu saí da igreja, a barriga começou a mexer. Jesus. Aí a neném começou a mexer. Aí eu falei, viu, Evaldo? Eu não te falei. A criança está viva. Na segunda, eu fui ao médico. Porque eu tive que ir. O casamento foi no sábado? Não, domingo. Ah, foi no domingo? Na época, a igreja não casava aos sábados. Não? Não teria, não, era aos domingos. E aí, eu fui. Na segunda-feira, eu fui ao médico. Quando chega o médico, eu conto o episódio e que eu falo que a barriga ficou dura, o médico já botou um olhão, né? Pronto. Estragou tudo, né? E nesse mesmo período, essa doutora viu que a situação minha já estava tão grave, e eu achava que estava tudo bem, que me transferiu para outro médico, em Bangu, né, doutor Alexandre Borges. E eu fui para esse médico. E chegando lá, eu contei o que aconteceu no domingo. Ele falou assim, olha, eu tenho que ter um Doppler. Aí pediu, e fui fazer. Só que quando foi fazer,
Doppler. A Luciana estava com o cordãozinho no pescoço, né? E tinha uma incisura no cordão umbilical. Tinha o quê? Uma incisura. É tipo uma rachadura, vamos se falar assim, né? Grosso modo. Aham. E aí o médico falou assim, olha, essa criança já está em sofrimento. Eu não vou poder esconder. Você não vai poder fazer esforço nenhum. Porque vamos ver se a gente consegue chegar mais um pouquinho, porque o pulmãozinho dela tá verde, né? Tava de um tamanho bom, peso bom. Ela cresceu normalmente, não tinha problema nenhum. E já aí começou um milagre a acontecer, porque através que aconteceu isso, era para parar o crescimento. Não era mais, porque a proteína, tudo que a criança precisava, já era menor. E o oxigenação, né? Então, eu poderia estar acontecendo ali algo assim, né? Ela vinha com alguma deficiência mental e abaixo do peso, né? Quantos meses? Eu só consegui chegar a 8 meses. Mas esse momento aí, Esse momento estava na transição de 6 para 7. Né? E aí, foi com muito, assim, devagar, eu já não trabalhava mais, né? E aconteceu que veio o nascimento. E o nascimento, o médico, ele mesmo depois me chamou e falou que foi um milagre muito grande, porque o meu estado físico era péssimo. Até ele estava correndo um risco muito sério de fazer uma cesárea, devido à minha pressão muito alta. E aí, eu estava no pré-eclampsia. Eu já tinha tido um eclampsia da Joyce e tive o pré-eclampsia com a Luciana. Interessante que eu me lembro muito bem isso, que quando ele começou a cirurgia, eu olhei para um aparelho que estava um barulhinho, né? E eu dei uma olhada e eu vi minha pressão abaixando. E ficou 12/7 na hora da cirurgia. Aí eu só lembrava daquela senhora. Essa criança é sua. A senhora ficou gravada realmente na sua mente, né? Ficou, irmão. Porque até hoje, irmão, se um irmão chegar e falar, Deus mandou te dizer isso, você pode ter certeza. Que até se for profecia para você, eu lembro. Eu lembro. E aquilo ali, né? Eu acreditei. E a Luciana nasceu perfeita, né? Um peso ótimo para 8 meses, 3,140 kg. Pequenininha, 48 centímetros, mas bem gordinha, até mesmo pelo tamanho. Perfeita. E amamentei, tudo perfeito. Quando saí, né? Eu tive uma depressão pós-parto, né? E essa depressão eu não tratei. E aí, quando eu voltei para casa, foi muito sério, né? Teve dias que eu não aguentava o choro dela. É mesmo? Você amamentava? Conseguia amamentar normalmente? Amamentava. Inclusive, amamentei até 3 anos, né? Viu como eu amamentei, né? Porque tem gente que não consegue, né? Nem amamentar, tem dificuldade, né? Amamentava. Mas tinha horas, né? Principalmente quando ela queria um colo, eu ficava chorando. E aquilo me trazia uma coisa muito ruim. E eu lutava, porque ao mesmo tempo que eu amava, ao mesmo tempo eu queria acabar com aquilo. Você acha que tinha alguma coisa influenciada pela tua primeira gravidez? Que você chegou a ficar um mês ali? Eu acredito que sim. Eu acredito, e espiritualmente, né? Espiritualmente estava bem bagunçado o negócio, né? E aí eu acho que ali foi assim, uma panela de pressão que estava a ponto de explodir. E aí a Luciana, eu passei por esse processo, Luciana cresceu, eu continuei aonde? Na Umbanda. Continuei na Umbanda. Normalmente. A messiânica já ficou de lado. A messiânica, esqueci, né? Na messiânica, quando ela perto de nascer, quando a irmã falou, não era minha,
Aham. Eu fui lá, minha mãe falou, minha filha, você usa uma coisa que você nem sabe o que está escrita. Desde o dia que eu vi você usando isso, você teve tanto problema. Que é o uricário. É. Como é que é esse uricário? Você sabe? Oricário é um medalhão. Uhum. É um medalhão, uma corrente que a gente usa. Tem algo escrito nele. Sim. Não sei o que é, irmão. É japonês, Nunca não? soube. Como é que é? Eu acredito que sim, né? Porque eu não sei o que é. Nós não sabemos. Não eu é escrito normal. Que membro nenhum sabe. Não é escrito com alfabeto Não, normal. porque ele é tipo era um medalhão, mas Aham. que abre. Ah, sim. E tem algo ali dentro. Sim, entendi. Então, eu usava. E quando eu vi isso da irmã, que essa criança era minha, eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, depois que essa irmã orou, eu senti vontade de pegar esse oricário e entregar. Não quero mais isso na minha casa, não. Nem vou usar mais. A minha mãe, na hora, traz agora. Vem mesmo. E eu vim. Foi antes do casamento do Luciano. Aham. Até esqueci de falar isso, que é muito importante, que eu fui entregar. Quando eu fui entregar, o dirigente, né? Falou assim, por que você quer entregar? Eu falei assim, porque foi uma irmã na minha casa, me orou, e depois que ela orou, eu senti que não é mais para me usar isso. Eu não sei o que é, mas essa voz é diferente. A voz que eu escutei é diferente e me trouxe muita tranquilidade. Uhum. Porque eu conheci outras vozes, Aham. mas essa era diferente. Aí eu peguei, fui entregar. Quando eu fui entregar, aí eu falei, né? Ele foi e falou assim, sabe o que vai acontecer contigo? Tu vai perder de novo essa criança, igual você perdeu a primeira. Que isso? Só que ele não me conhecia, né? Eu não gosto que ninguém me ameace. Ameaça para mim É um desafio. é desafio. E aí eu falei assim, pois tá, já que vai acontecer agora mesmo que eu não quero. E deixei até em cima do muro. Eu me lembro que vim embora, mas eu me lembro, né, que na rua, né, eu falei assim, ó, Deus, eu tô confiando no Senhor. Eu tô confiando no Senhor, porque o Senhor falou que essa criança é minha. E eu creio que o Senhor está acima de tudo. E lembro também que eu falei assim, eu queria te encontrar, eu só não sei aonde. E eu tinha essa vontade, eu não sei. Você não, na Umbanda você não achava que você tinha encontrado lá? Ou você não tinha certeza ou você não... Eu achava assim... Porque você ainda ia, né? Eu achava que eu precisava de um sacrifício maior, sabe? Uhum. Você sabe naquela esperança que você vai mudar, que você precisa fazer alguma coisa para mudar? Uhum. Eu não entendi o sacrifício da cruz, né? É. Então, eu ia no sacrifício. Então, eu ia atrás disso. A algum momento, Deus vai falar comigo. Uhum. Eu sempre acreditei que ele tinha um Deus. Eu não ia lá porque eu acreditava em outros deuses. Eu acreditava que ele era o Deus, estava ali. Uhum. Mas eu precisava, né, me doar mais em sacrifícios. Uhum. E realmente Deus se apresentava para mim. Uhum. Como se apresentou para aquela... Eu não via essa diferença ainda. Entende? Uhum. Eu não ouvia, eu não entendia. Por isso que eu entendo muito bem quando falo, não, em todo lugar. Eu entendo quando a pessoa pensa dessa forma. Uhum. Porque não é que a pessoa fala por falar. É porque acredita. Uhum. E aí, eu peguei, me assou, deixei de mão. Então, passei por esse processo todo, né? Veio o nascimento da Luciana e eu continuei na Umbanda. Aí, quer dizer, a messiânica já não tinha mais. Certo. Aí fiquei na Umbanda. Você chegou a fazer algum processo lá dentro da Umbanda? Trabalhos? Sim, a gente participa de trabalhos. Tem festas. Sim. Tem festas e tem comemorações, né? Tem os rituais. Eu participava. Eu só não cheguei a fazer, né? Como fazer cabeça. Mas eu já tinha um compromisso de frequência, né? Eu entendia um pouco de tudo ali, entendeu? Inclusive, uma vez, foi eu e Evaldo, e juntos, foi quando meu marido, né? Não posso falar, né? Meu marido, ele queria usar os guias, né? E eu me lembro que o pai de santo falou assim, não, você não.
Ela sim. Ele tanto queria que... Ele tanto queria. E eu, na verdade, interessante, eu nunca tive vontade. Interessante isso. Eu olhava para aquilo tudo, eu fazia tudo que tinha que ser feito, Aham, né? Porque tem oferendas, aham. pratos preparados, isso tudo, né? Ficava ali, passava em cada sessão e tudo isso. Mas ter aquele compromisso de colocar aquela roupa, de botar os guias, Uhum, isso eu fugia, né? Participava de banhos, né? Que uhum. tem isso tudo. Você fazia tudo, mas você não queria muito... Eu ficava na esperança ainda, porque eu queria ter uma certeza ali que esse Deus tem que se apresentar para mim, né? E, na verdade, as coisas espirituais só iam aumentando, as vozes. As vozes iam aumentando, as visões. Eu via coisas terríveis. Desde que começou, você nunca teve um momento que você parou. Você sempre continuou tendo visões, ouvindo vozes, Vozes, vendo o marido dos outros, que já tinha morrido. morto, isso tudo, né? É interessante que também via coisas que iam acontecer. É isso que, né? Por que está acontecendo isso? Então, de uma certa forma, eu acreditava que tinha Deus em tudo, porque uma vez eu sentada na sala e via Luciano, meu irmão, né? Morto no banheiro. Eu vi aquilo muito rápido. E daqui a pouco chegou uma vizinha e falou assim: olha, meu irmão acabou de falecer, caiu dentro do banheiro e faleceu. Eu, por que eu vi meu irmão e... Então, assim, essas coisas... Aham, E eu comecei a falar para as pessoas, né? E lá na Umbanda tinha tinha uma resposta. aham. Você, de certa forma, tinha alguns questionamentos que eram respondidos lá. E era respondido lá. Então, e aí até alguns membros falavam, ó, tá na hora de você tomar uma posição, né? Se posicionar. E, e eu ia, mas naquela situação. Até que um dia eu fui. Fui sem o Evaldo, fui sozinha. E quando eu cheguei na porta da Umbanda, eu não entrei mais. Veio algo sobre mim que me segurou na porta. E como se tirasse alguma escama do meu olho. E aí eu comecei a ver o que estava por trás de toda aquela imagem, todas aquelas imagens. Uhum. Né? Você nem chegou a entrar. Não tive mais. É tipo uma parede assim, entrou na frente, que eu não entrei mais. Mas abriu meu olhar, abriu minha visão. E eu fui vendo tudinho. E eu fui ficando apavorada, né? Que eu ia aqui, não tem Deus, não. Que é isso? Eu tô aqui. E sabe aquela certeza assim, ó, sai daí agora. Eu não estou aí. E eu escutando aquela voz. Eu não estou aí. E eu falei assim, essa voz me acalma. E eu acreditei. E eu fui vendo, né? Na mesma hora eu voltei, peguei o ônibus e fui embora. Eu tinha que levar até os negócios, joguei tudo fora. Que mais nada. E vim para casa, só que meu marido, passou um tempo, ele foi lá. Aí lá o pai de santo falou para ele, olha, se ela está pensando que ela vai ficar em igreja, ela não vai ficar em igreja nenhuma. Que ele falou, olha, ela está indo para a igreja, mas eu estava voltando para a igreja católica. Uhum. Que Você eu deixou fiz? de ir para a Umbanda e Umbanda, passou a congregar na voltei para a Católica. católica. Aí mais praticante, né? Aí eu me lancei. Ainda mais quando... Teve o que? Uma ameaça, né? Verdade. Teve uma ameaça. E aí que eu me lancei mesmo. E meu marido indo, continuando. E eu lá no catolicismo. E minha filha indo e meu irmão evangelizando a Luciana. Enquanto eu levava ela, meu irmão evangelizava ela. E ela, eu não sabia que ela gostava, era mais Da da igreja igreja evangélica do que da católica. Eu tenho que pedir perdão à minha filha. Que eu deixei ela mais de 1 hora no altar, representando Maria.
Aí ainda fui para as festas e deixei ela. E aí, lá no catolicismo, eu fiz a primeira comunhão. Me batizei de novo, né? Uhum. Lembra que eu Porque você era da contei? igreja brasileira, né? Me batizei de novo. E o batismo lá, fiz a primeira comunhão. E, como eu falei que eu fui profundo, fui para o crismei. E fui tomar conta eu fui tinha a diretora da catequese, eu era sub. Uhum. E na classe, era poucas crianças, mas eu me empolguei tanto que eu ia buscar em casa, né? Então, a igreja, a sala ficou bem cheia, sabe? Muita criança. Eu ia buscar em casa. Até um belo dia, eu fui falar sobre o que não deveríamos fazer, né? Cuidado, irmãos. Quando fala com criança, cuidado. Criança tem que falar e ser exemplo. E eu estava com um maço de cigarro no bolso, né? Aí eu falei para uma criança, falei com eles, né? Uhum. Ó, fumar não pode, beber não pode. Aí tinha um lourinho, ele era o mais calado. Ele levantou o dedinho, né? Tia, por que eu não posso fumar nem beber? Eu falei assim, porque faz mal. Mas por que a senhora bebe? Por que a senhora fuma? Aí eu, Jesus, e agora? E aquilo ali, para mim, foi uma vergonha tão grande. Foi uma vergonha tremenda que eu comecei a me questionar. Te fez pensar, né? Fez pensar. Peraí. Prego uma coisa que eu não faço. Essa criança não falou à toa. E isso veio um questionamento com a igreja toda. Aí eu comecei a observar algumas coisas que eu estava ensinando que não batia, né? Uhum. Um belo dia, eu peguei a Bíblia. E aonde que caiu? 10 mandamentos. E eu só li que só podia adorar a Deus, o único Deus, que não poderia adorar a imagem. Eu falei assim, o que eu estou falando naquela igreja? Não, aí eu comecei. Peraí. Se a Bíblia, irmão, não era evangélica não, tá? A Bíblia era da Igreja Católica. Uhum. Aí eu li, aí eu chamei um professor. No caso, eu era subdiretora, né? Uhum. E também tinha uma classe. E tinha um professor. Eu chamei esse rapaz e falei assim, olha, eu estou achando uma coisa estranha. Eu li na palavra, ele falou assim, já sei, Luciene. Aí ele falou assim, olha, eu já estou saindo fora. Eu ia lá agora falar contigo, que eu estou largando. O professor? Professor. Porque eu fui ver os 10 mandamentos. E não bate nada do que a gente fala. E eu estou me aprofundando na palavra. Fiz uma visita numa igreja e gostei muito. Eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. Aí eu fiquei de olho no que ele sentiu, né? Uhum. Fiquei de olho, né? E aí eu falei assim, pois é, eu também não estou legal aqui, não. Eu pode ir embora agora, vai logo. Deixa a turma, vai mesmo. E ele foi, e ele falou, mas eu estou tendo um conflito até dentro de casa. Meus pais não querem aceitar. Eu falei assim, mas não entra nessa, não. Se você está sentindo algo diferente, isso está te trazendo paz. E interessante que eu ainda perguntei ele, te traz paz? Ele, me traz paz. Eu, é isso aí que eu estou precisando. E aí, aquele dia mudou. Mudou algo dentro de mim tremendo. Eu não quis mais dar aula. Não quis mais frequentar. E eu chamei a diretora e falei assim, olha, eu estou saindo. Porque eu queria entender. Não está batendo, a Bíblia não bate com o que a gente vê aqui. Aqui tem oração, tem reza para Maria, tem reza disso, mas a Bíblia não diz sobre isso. A Bíblia diz que a gente tem que orar para o Pai. Uhum. Tem alguma coisa errada e eu vou sair. Eu não vou ficar esperando mais, não. Aí veio a revolta.
veio uma revolta muito grande. Aí eu comecei assim, né, falar com Deus. Sem entender, eu só ficava assim, Deus, o Senhor não está em lugar nenhum aqui. O homem é mentiroso. E eu comecei a... Quero mais saber de religião nenhuma. Eu estou indo, não estou vendo nada, só piora. Você continuou tendo visões? Nada mudou? Nada mudou. As vozes, só que eram mais espaçosas, né? Mas mesmas coisas. Tendo revelação de futuro também? Eu vi algumas coisas. E passei até a não falar mais. Que eu acreditava, se eu não falasse mais, pronto, não ia... Não ia ver mais? Não ia viver mais aquilo. Mas E não mudou também nada? não mudou nada. Aí me aprofundei mais no cigarro. Cigarro virou uma companhia para mim. Até que um dia fui suspeita de um câncer de esôfago. Uhum. E fui fazer o tratamento, o médico tinha quase que certeza. E foi aí que a Luciana, minha filha, começou a ir para a igreja do meu irmão. Meu irmão, olha, eu vou passar a levar a Lulu aos sábados. Tem algum problema? Eu falei, não, tem não. Que era a igreja Mesquita? Adventista da Promessa de Mesquita. Não, se ela quiser, tá tranquilo. E aí veio esse processo, né, dessa dor. Uhum. Eu fui emagrecendo muito, perdendo muito peso. E uma suspeita muito, muito alta para câncer, comprovada em exames. Uhum. Tá? Quando ele me viu o meu exame, ele não teve dúvida que era um câncer. Aí pediu uma biópsia. E aí foi um processo, aí nessa transição, né? E não deu câncer, né? Tinha uma H. pylori Uhum. e azia não, como é que é? Esqueci. Gastrite? Gastrite bem avançada. Uhum. E tá aparecendo algo no intestino que ele disse que deixava mais para frente para depois ver. Uhum. Beleza. Fiz o tratamento e mesmo assim naquela revolta ainda com Deus, né? Uhum. Né? Revolta com Deus não, revolta com o mundo. Eu não acreditava mais. Uhum. Né? Podia falar o que... nem me interessava mais. Você não ia para lugar nenhum, Não, mas também... Mas também... Tanto faz. Tanto faz para mim. E aí, foi um dia, Luciana, minha filha, né? Foi num estudo bíblico, acho que foi com a diaconisa Claudete, né? Uhum. Ela deu um estudo bíblico, mas ela ensinando a Bíblia, as divisões da Bíblia. Uhum. E minha filha veio com essa divisão para casa. Aí ela falou, mãe, olha aqui, mãe, a Bíblia é dividida dessa forma. Aí eu falei assim, deixa eu ver. Me chamou a atenção. Aí quando eu vi, eu falei assim, espetacular isso. Lá ensina isso. Mãe, lá ensina. Mãe, eu gostei muito de lá. Aí eu, beleza. Qualquer dia eu vou lá visitar. Aí eu fui. E escutando as vozes. Aí quando eu cheguei, eu entrei. Quando eu sentei, começou os louvores, né? Começou os louvores. Aí aquelas vozes sumiam. E ficava uma paz dentro de mim. As vozes falavam o que para você? Falavam coisas aleatórias ou tinha coisas específicas? Eu escutava muito assim, olha, ninguém te ama. Ninguém quer nem estar perto de você. As vozes ficavam julgando as pessoas com quem você falava? Ninguém te ama não, tá falando de você, rindo para você, mas ó, não é nada disso. Jesus. Era. E eu acho que o mais marcante para mim, porque tem coisas, Jefferson, que eu não posso afirmar, porque eu esqueci de muitas coisas, tá? Mas uma coisa que ficou bem marcante foi essa voz. Ninguém te ama. Ninguém. E mais para frente você vai entender tudo isso. Então, essa voz era muito alta, muito forte. Sim, estão do teu lado, mas estão rindo. Uhum.
E era muitas coisas, do dia a dia. Às vezes, amizade. Eu tive poucas amizades por causa de vozes. Porque as vozes acabavam, de certa forma, te Me influenciando e tirava, atrapalhando você a ter um isso aí. relacionamento mais duradouro, né? E me jogava, essas vozes me jogavam mais para o mundo. Uhum. Mas para amizade mundana. Vamos beber, vai lá, você vai ser feliz. Né? E eu estava atrás disso mesmo. Uhum. Eu queria ser feliz, eu queria estar bem. Então eu escutava essa voz que, não, fica ali, teu grupo é aquele, teu grupo não é esse. Então me afastava. Eu acredito que me afastava de pessoas que iam me levar para um bom caminho, né? Eu acho que me jogava mais para o caminho errado. Então, e aí, isso foi aumentando. E foi quando eu cheguei na igreja que eu sentei. Eu me lembro muito de você. E eu achava que você já era pastor. Eu era criança que eu estava lá ainda. Eu me lembro que você estava tocando violão. Eu não sei se era uma blusa rosa, não tenho muito. Eu me lembro que eu olhei e falei assim, nossa, esse pastor começa a louvar, as vozes vão embora. É mesmo? E aí eu gostei. Aquele dia para mim foi o máximo, no domingo, né? Não tinha ido sábado ainda não, foi no domingo. Aí eu falei, agora eu vou passar aí o sábado. E nesse processo de eu passar aí o sábado, eu tive outro problema. Eu comecei a ter umas hemorragias. E nessa hemorragia, eu fui fazer um tratamento. E quando eu cheguei lá, o médico falou assim, olha, você está com endometriose. E está afetando o seu intestino. E outra coisa, eu preciso de uma ressonância para saber qual o tratamento que vamos fazer contigo. Beleza, daí quando eu fiz a ressonância, viu que eu estava com um tumor no ovário. Eu já tinha um tumor no ovário. E meu intestino já estava, que é a endometriose, já estava tudo colando. Já estava com o intestino bem comprometido. Eu tinha uma dificuldade muito grande. Tudo que eu comia, automaticamente eu expelia, né? E aí o médico falou, olha, não tem como só fazer a esterectomia. A gente vai ter que fazer o teu intestino também, colocar esse intestino no coletor. Porque até um certo tempo, depois, de repente, a gente até volta. Só que eu já estava indo lá na igreja. E aí eu falei com Deus assim, Deus, se o Senhor tem algum propósito na minha vida, eu passo até pela esterectomia, tudo bem, tem que tirar, tira tudo. Mas não me deixa eu colocar esse coletor, não. Porque se for para fazer isso, eu prefiro até morrer. Que eu não quero. E aí, fiquei quieta, ninguém sabia. Só sabia que eu ia fazer uma cirurgia. E acreditei. E fui fazer essa cirurgia, e os irmãos orando lá, né, na igreja, aquela coisa toda. E fiz. E o médico falou assim, não acredito, você não vai fazer. Eu falei, não vou fazer. Mas, Luciene, você vai abrir a barriga de novo? Eu não vou abrir a barriga de novo. Eu não vou fazer. O que der, deu. Fiz a cirurgia. No processo da cirurgia, eu tive uma parada cardiorrespiratória. Aí, retornou, né? Tô aqui, né? Aí, beleza. O que eu falei com o Senhor? Que se Ele tivesse um propósito na minha vida, que não precisasse de eu tirar, que eu ia servir da maneira que Ele queria. Servi não. Fiquei boa, fiquei um pé na igreja, um dedo na igreja, o restante fora. A vida que você tinha era uma vida também, mas uma vida mais tranquila, né? Assim, tranquila. Não é tranquila porque você não estava indo mais para lugar nenhum. Não, era só com a minha família. Né? E mais bebendo muito, fumando muito. A diferença era no cigarro e na bebida, né? Quando você chegou lá na igreja, ainda fumava? Não, esqueci. Eu tinha parado quando eu descobri que eu estava com... Com a endometriose? Não, com esôfago. Ah, tá. Ali eu fiz um processo, Aí parei você de parou. fumar e parei de beber. Mas eu chupava um chiclete.
Mas o chiclete não faz mal também para gastrite, quem tem gastrite, essas coisas? Não só para gastrite, mas também o maxilar, né? Aham. E era diário, e assim, saía um, entrava outro, né? Eu transferi o vício do Aham. cigarro, fui pro chiclete. E aí veio, fiquei boa, tal. Teve uma vigília em Austin, né? Aí a diaconisa Claudete falou assim, olha, vai ter uma vigília em Austin. Você quer ir? Eu falei assim, quero, vou. E eu fui. E chegando lá, eu falei assim para Deus, Senhor, se o Senhor está aqui mesmo, o Senhor sabe aonde eu fui, o Senhor sabe o que eu fiz, tudo que eu aprontei nessa vida. O Senhor sabe disso tudo. Se o Senhor estiver aqui, me transforma. Me dá a paz que eu tanto fui buscar e não encontrei. Mas transforma a minha vida e joga tudo, tira tudo de mim. Tudo que eu fiz de errado. Passou, acho que uma semana, teve o culto em São João, das mães de joelho e filho de pé. Uhum. E eu fui. Quando eu fui buscar as irmãs na igreja de Mesquita, eu fui estar com o carrinho do meu marido, né? Uhum. Aí foram 4 irmãs, eu acho 4 ou 5 comigo. E chegando, eu já não estava bem mais. A minha mente já não estava legal, mas eu me segurando, né? Quando você ia na igreja, você sentia aquela paz e tal. As vozes acabavam, você ficava super tranquilo. Mas saiu da igreja, tudo voltava. Voltava. E aí foi quando teve esse culto. Eu não entrei na igreja, eu só fui pegar as irmãs. E eu me lembro que quando eu fui dar uma ré, eu bati no, no carro do Cláudio. Aí fui, né? Quando chegou ali na Via Light, veio um rapaz e falou assim: ó, a porta está aberta. Eu falei assim, para a irmã que estava atrás, que era a Idília: ó, a porta tua está aberta aí, fecha aí. Só que não era dela, era minha. E eu não entendi ela falando que era minha. Não entendia. Aí era muita coisa já. Eu já estava ficando assim, muito perturbada. As irmãs já estavam me irritando. Sabe? Eu já estava entrando numa guerra. E quando eu cheguei ali na igreja de São João, que eu fui entrar, uma voz falou assim: não entra. Eu falei: eu não vou entrar mesmo, não, eu vou embora. E aquilo ali foi me dando um mal-estar muito grande. Começou a ficar incomodada. Muito incomodada. Aí eu sei que as irmãs, não sei se perceberam ou não, não, vamos sentar ali. Botaram a florzinha em mim, né? No caso, eu acho que era azaleia, não sei, orquídea. Acho que orquídea. Botou e tal. Só que eu sentei e na frente era o pastor Saulo, Uhum. do lado Claudete e Cristina. Cada uma de um lado. Cristina, esposa do Wagner? Diaconisa Cristina, esposa do Wagner. E aí eu sentei no meio das duas. E o Saulo aqui na frente. Eu me lembro que uma voz falou assim: ó, dá um tapa na cabeça desse homem aí. Porque eles estão Misericórdia. tudo armando contra você aqui. Eita. Aí eu levantei a mão. Quando eu levantei a mão, minha mão ficou dura. Aí eu querendo levantar, minha mão ficando dura. Aí eu parei. Aí era como se aquilo ia embora. O Saulo era o pastor Pastor Saulo. É o pastor Saulo, superintendente? É. Ah, sim. Era ele que estava na frente. Eu me lembro porque depois eu perguntei à irmã. E aí a Claudete falou não sei o quê, comentando sobre o culto. E só que eu não escutei o que ela falou. Eu escutei a voz falando. Viu como é que ela fala de você? Aí eu falei: dá um soco nela agora. Eu fui para dar um soco nela. Não fui para dar um soco nela, a minha mão também endureceu. Aí eu comecei, aí aquilo passava. Eu falei assim: ai, será que eu tô ficando louca? E aquilo começou já, né, me deixar Uma muito batalha, mal. né? Uma guerra, né? Muito mal. E aí foi a hora que chamaram as flores, os grupos, para ir lá na frente, que os pastores iam orar. E nisso que eu vou lá na frente, piorou. Piorou e aquela vontade de sair correndo dentro da igreja. E eu falei para a Cristina: me leva para o banheiro. Eu só me lembro disso, que eu fui para o banheiro. Quando eu cheguei no banheiro,
eu falei assim, o que eu estou fazendo aqui? E a voz falava assim, vai embora, vai embora. Aqui não é teu lugar, aqui ninguém te ama. Lembra que aqui ninguém te ama? E isso mexia muito comigo. E aí eu saí do banheiro para ir embora, eu ia sair de fininho. Só que quando eu passei pelo corredor, eu vi uma sala aberta e tinha um pastor lá. Eu acredito que era um pastor. Eu sentei. Quando eu sentei, eu comecei a vomitar. Foi me dando vômito. E aí eu comecei a lembrar da minha filha, aquela voz, quem matou ela foi você. Caramba. Você matou sua filha. Aí eu não matei, não. Eu comecei... E eu acho que a pessoa que estava perto não estava entendendo o que estava acontecendo. E a voz dizendo, você matou ela sim. Foi você não presta para nada. E aí Jesus. foi enlouquecendo. E eles viram ali, né? Eu acredito que oraram, porque tem cenas que eu não lembro. E eu lembro só que eu desmaiava. E quando eu estava aí, oraram tal, quando eu estava indo embora, aí acho que manifestou de novo, me jogou no chão, e os pastores começaram a orar. Eu me lembro alguém falou assim, isso aí só jejum e oração. E aí aquilo passou, aí o irmão, não, quem vai levar o carro sou eu. Eu falei, não, no carro do meu marido você não entra não, quem vai levar sou eu. E as irmãs entraram, né? E eu estava, aparentemente eu estava normal. Você se acalmou tudo. Acalmou né? tudo, aparentemente estava tudo tranquilo. E aí foi quando, de novo, escutava uma voz assim, ó, acaba com elas. E a outra voz, não faça isso. E foi aquela guerra. E aí quando eu olhei, eu vi um homem do lado assim do carro, me lembro disso muito bem. Não sei se é real, se não é. E eu caí em cima do volante. E aí eu falei, as irmãs estão dentro do carro. E aí eu falei assim, irmãs, aí quando eu voltei, irmãs, eu não quero matar ninguém, sai daqui. Só via bailarina pulando, levou dificuldade para entrar, mas nessa hora para sair, olha, tem uma saiu até pela mala, né? Rapidinho, o carro ficou vazio. E aí meu pé, eu não tinha muito controle, e meu pé só no acelerador, muito, o giro estava bem alto, e eu acelerando demais o carro. Claudete, eu vou com você. Aí o Wilson, não, Claudete, eu vou com ela, eu vou porque Jesus vai com a gente. Aí eu fui, e a Claudete foi conversando comigo e orando, né? Interessante que o Wilson veio atrás para vigiar, né? Depois vocês perguntam o Wilson como que foi a direção. Você não lembra? Não. Eu lembro que era uma garagem, né, que era emprestada, não era da minha casa, não. Que meu irmão estava fazendo obra, esse carro ficava na casa do meu irmão. Mas, na época, ele estava fazendo obra. Aí, a vizinha me permitiu de colocar o carro lá. Então, tinha uma rampa. Então, assim, rampa, para você entrar de frente assim, é meio ruinzinho. Agora, imagina de ré. E eu me lembro perfeitamente, porque eu nem acreditei. Eu falei assim, que estranho. Eu girei e entrei de ré certinho, né? Eu imagino a mente daquele povo. Aí pronto, agora destrói a casa. Mas eu entrei e tal. E aí, né, a partir dessa noite, minha mente já não... Aí ficou tudo pior. Piorou tudo. E aí eu via, além de eu ver as vozes, eu via, tá, sombras negras. Eu via muitas sombras negras, formato de homens. E aquilo me sufocava, eu fechava eram o olho. vultos de... Vultos. Mas muitos, uma muitos. silhueta de um homem. Muito, muito. E eu fechava o olho. Eu passava o tempo todo com o olho fechado. Porque eu não conseguia ficar com o olho aberto. Aí rasguei as fotos todas do meu casamento, né? Acabei com as coisas em casa.
E o Evaldo, celular. como é que fica nessa situação aí? Evaldo foi chegar. Quando ele chegava em casa, ele via os lixos muito grandes, assim, muito absurdo, tanta faxina. E minha mãe sempre falou: não, ela tá dando faxina, ela tá dando faxina. Só que a faxina estava jogando tudo fora. Joguei tudo fora. Evaldo começou a abrir os sacos para ver. Aí encontrou roupas de camas, celular, computador da minha Você filha. jogava tudo fora? Tudo fora. Dinheiro que eu sei que a gente tinha um dinheiro dentro de casa, a gente não sabe onde foi parar esse dinheiro. E aí passou, né? Eu fiquei desse jeito. Isso durou quanto tempo? Você lembra? Não, mas eu acredito que foi ou uma semana ou 2 semanas, assim. E o pior, não só foi isso. Que quando eu ia comer, eu via bicho na comida. Minha mãe vinha com um prato, aí eu olhava assim, eu via uns bichos. E quando minha mãe me trazia água, suco, qualquer coisa, eu sentia cheiro de podre. E eu não bebia nem comia. Aí eu ficava assim, tremendo para beber água, eu sentia muita sede. Uhum. E não bebia porque sentia o cheiro ruim? E a comida, eu via aqueles bichinhos brancos, eu via o prato cheio. Quando eu olhava para a televisão, eu falava assim para a Luciana: Luciana, desliga essa televisão, esse homem está falando comigo. Ele está falando tudo que eu fiz. Ele falava. Ficava falando que você matou a sua filha, ficava falando essas coisas. Eu vi onde você andou, você fez isso, você fez aquilo. Me acusando o tempo todo. E eu via, e eu ficava com o olho fechado, Luciana orando, e as pessoas orando, Liliane, a família dela. Aí foi um dia, meu irmão foi ao monte. Fizeram um propósito, ele, o pastor Isaías, e tinha outro que eu não me lembro o nome, foram 3 para o monte. E eles fizeram um propósito. E passaram a noite toda. E nesse dia, essa noite que eles passaram no monte, eu tive um sonho. E esse sonho via um homem. Eu não via a mão, mas via as vestes, muito branca. E aquela era tão branco que doía muito as minhas vistas, sabe? Aí eu pulei uma parte. Antes de meu irmão ir para o monte, eu fui parar na igreja, sim. Eu, de madrugada, era aniversário da Larissa, né? Inclusive, fez agora, né? Aniversário, né? Aí era aniversário dela. E eu tinha que fazer uma prova que eu ia fazer. Larissa é filha do Luciano, Do Luciano. Né? E aí tinha festa lá em casa, né? No terraço. E aí que eles foram perceber como eu estava. Depois que eu vim de São João, né? E aí eu fui de madrugada sair. Só que Evaldo achou que eu fui fazer a prova. Luciana era pequena ainda. E eu fui para a rua. E nisso que eu vou para a rua, fui do jeito que eu estava, né? Estava com vestidinho, chinelo e fui. Eu me lembro que vinha um homem e falando: ó, eu vou te levar para lá. Eu não quero ir com vocês, não. E Deus nisso, que eu acredito que é Deus, tá? Aí eu acredito que é Deus. Eu via meu irmão com as filhas, com a Larissa no colo e Letícia do lado. Então, essa imagem, eu seguia essa imagem que eu via. Eu falei: não quero ir com vocês, não. Eu vou ali. Aí você ia atrás do seu irmão. Só que, para onde que eu estava indo? Para a igreja. Você estava indo para a igreja Mesquita? Aí eu caí na porta da igreja. Nisso que eu caí na porta da igreja, o Ivo, a Júlia, a igreja de Mesquita estava com falta d'água. Júlia teve um sonho. Eu fiquei sabendo disso depois, tá? Júlia teve um sonho que a água estava chegando em Mesquita. Só que essa água não era água nada, era eu que estava lá no portão segurando as grades e falava: olha, estão tudo atrás de mim, porque eu via nuvens. Eu não via 1, 2. Eu via uma nuvem. Misericórdia. E aquilo, e às vezes era formato de pessoas mesmo, de homens. Eu via muito homens, né? E formato e só sombra negra. E me trazia um grande pavor, sabe? Não era uma coisa de eu ver e não ter medo, era algo que eu via que não me dava pavor.
E eu falava, eles estão vindo tudo atrás de mim, porque eu andei com eles. Eu lembro disso muito bem. E agora eles estão vindo atrás de mim. Aí uma pessoa abriu o portão. O Ivo estava lá dentro ou ele... Não, aí o Ivo foi ver a água que, né? Tá chegando a água. Ela sonhou, ele foi ver. Só que quando chegou lá era eu. Você já estava lá já? Já estava lá. Aí o pastor Sandro estava chegando, né? Para ver uma manutenção lá na igreja. E foram os dois, ó, vai lá, liga para as irmãs. Aí veio Ivonete, Claudete e Júlia, né? Veio, porque só estavam os dois. Aí entraram comigo, aí foi aquele processo de, né, de libertação, de oração. Eu tentava tirar roupa e disse que eu dei muito trabalho e tem coisas que eu não posso afirmar, que eu não me Você lembro. só ouviu o que os irmãos falaram. E teve uma hora que eles me levaram para casa. Nisso que eles me levam para casa, eu entrei dentro do banheiro e tentei me matar. E aí a voz falava assim, olha, se mata, porque aqui ninguém está te suportando. Viu que tem até festa? Só porque você saiu, fizeram festa. E era a festa da Larissa. Aham. E uma mesa que fizeram a festa, eu fazia minhas bagunças, minhas festas, né? E também eu era devota na época Cosme, né? Então eu dava doce. Quando eu olhei para a mesa, eu falei assim, eu vou derrubar. Ele derruba a mesa, que aquela mesa é minha. Aí eu já ia destruir o aniversário da criança, né? Mas louvado seja Deus que isso não aconteceu, não. Mas eu tentei me matar debaixo do chuveiro. Eu liguei, né? E já estava. Deus tocou na Liliane. Liliane abriu o banheiro e me tirou. E aí oraram, aí eu caí, aí fiquei mais calma, mas durante o dia fui piorando. Aí Luciano, minha mãe, vamos levar para o hospital, ela está ficando perturbada. E eu estava com todo jeito de loucura. Fui para cima do meu pai. E o diabo começou a falar na minha boca, sabe? Que hoje eu entendo que é isso, sabe? Isso que eu estou falando assim, bem abertamente. E falando na vida do meu pai, tudinho. E eu enfrentando com meu pai, né? E aí tinha confusões. Eu falava coisas que misturava tudo. E aí leva para o hospital. Quando chegou no hospital, ninguém me tirou da cadeira do carro do Luciano. Ninguém me tirou. Aí foi quando o Luciano falou assim, ó, Evaldo, acho melhor não internar, não. Não interna, porque isso aí não tem nada a ver com doença. Isso é espiritual. Não é biológico, né? É isso aí. Aí meu pai queria que me internasse e tal. Me levaram no outro dia. Aí me levaram à noite, né, para a igreja Adventista da Promessa. Eu fui até em outra. Foi no domingo à noite. Isso foi o domingo. Eu fui em vários lugares. E levaram até na outra igreja, em outra denominação, mas nada. Aí voltamos para a Adventista. Quando chegou lá, estava tendo culto. Aí acho que eu fiquei sentada atrás, né? Você não chegou nem a sentar. Eu lembro de você entrando. Você não chegou nem a sentar. E aí me lembro que me subiram comigo, né? Não é isso? Já te enquadraram ali. O que eu lembro, né? O que eu lembro é bem marcante, porque eu cheguei a ouvir alguma coisa, mas ninguém veio falar comigo. Eu só ouvi que alguma coisa tinha acontecido com esse negócio do Ivo, né? Eu ouvi no sábado, quando chegou no domingo, a gente estava cantando, eu estava lá na frente. Eu lembro muito bem, quando você apontou lá, que eu olhei, o olhar é diferente. Era diferente. Aí, dali mesmo, os irmãos já te enquadraram e já te levaram lá para cima. E aí passou aquela batalha, foi o culto inteiro. Tudo culto. Eu me lembro que desci, né? Depois todo no mundo já final, tinha ido embora, né? Isso. O pastor Tiago. O pastor Tiago era o pastor da igreja, Era o pastor né? da igreja, Eu lembro que... tem um milagre aí, tá? Eu já ia esquecer. Minha vida é um milagre. Eu estava com um processo de operar a minha coluna. Eu não mexia o meu pescoço mais. Não. Eu tinha uma hérnia na cervical e estava já impedindo de movimento. Eu lembro que o pastor Tiago, quando ele colocou a mão na minha cabeça... Nesse dia? Nesse dia. Eu escutei um barulho muito forte. Mas estalando minha coluna. E quem percebeu isso foi minha mãe depois. Minha mãe, Luciene, depois que eu fiquei bem, né? Minha mãe falou assim, Luciene,
você está mexendo no pescoço. Eu, mãe, tô mesmo. E aí eu lembrei do que aconteceu na igreja. Uhum. E aí, nesse dia, foi uma batalha grande, né? E o inimigo ali, né, me usando de todas as formas. E os irmãos lutando, ao ponto de se cansarem, né? Porque foi uma batalha muito grande. Então, passou um tempo, Luciano fez esse propósito, foi para o monte. Meu irmão. Acho que foi na semana, mesma semana. Foi na semana. Ele fez esse propósito, subiram um monte, passaram a noite no monte orando pela minha vida. E o Senhor teve esse encontro comigo. Eu via esse homem, eu estava no chão, né? E ele segurando assim, eu não via a mão, mas eu sabia que ele estava me segurando. Uhum. E ele ia conversando comigo e eu falando assim para ele, quem é o Senhor? Por que eu não consigo te olhar? Ele é teu estado. Aí eu, vamos para onde? Ele disse, eu vou te mostrar algumas coisas. E uma voz muito serena. E me trazia toda a paz, sabe? E aí eu arrastando no chão mesmo, tá? Assim como se eu tivesse arrastado. Aí me levou, me mostrou aonde eu fui, as coisas que eu fiz. Eu lembro que eu falava assim, sou eu. Ele é você mesmo. Nossa, olha como que eu bebia. E mostrando tudo que eu fazia, as rodas de conversa, tudo que eu plantei. E aí teve um lugar que ele falou assim, agora eu vou te levar para outro lugar. Aí eu fui. E nesse lugar tinha uma estrada muito estreita. Muito estreita mesmo. Eu sabia que era estreita porque tinha uma luz lá no final. E essa luz, ela clareava essa estrada. Uhum. Era muito longe. Mas eu não conseguia olhar. Aquela luz doía dentro. Era como estava me matando. Uhum. Aí eu falei, por que eu não consigo olhar? E essa voz, né, desse homem falava assim, é seu estado. Mas agora, me chamou pelo nome. Luciene, você vai escolher. Você já brincou muito. Agora você escolhe. Você me recebe? Eu acordei gritando assim, eu quero Jesus. Oh, Jesus. E quando eu falei isso, chega Luciano e os 3 homens. A primeira palavra que o pastor falou foi essa. Luciene, você aceita Jesus como único salvador na sua vida, você o aceita. É de verdade, que agora não pode ser mais de brincadeira, não. Não, agora é de verdade, eu aceito. Aí quando ele botou a mão, levantou e falou, sai, legião. E nisso, eu vi o vulto. Foi tudo por dentro do meu quarto. E o pastor viu. Ele, peraí, estou indo para o quarto? Ele foi lá no quarto, orou dentro do quarto. Aí eu vi saindo tudo pela janela. Aí eu desmaiei. Aí quando eu voltei ainda estava meio confusa. Fiquei alguns dias confusa, né? E eu já estava tomando 2 medicações, né? Misericórdia. Para dormir, porque eu não dormia, não comia, não estava bebendo direito. Então, a minha saúde já estava ficando bem debilitada, né? Porque... E aí eu me lembro que aquela semana ainda foi meio assim, mas eu falei assim, eu senti algumas melhoras. Eu não escutava mais vozes. Eu não estava mais vendo. Eu ligava a televisão e eu ficava assim, caçando, para ver se eu estava vendo e não estava vendo mais nada. E aí eu me lembro que Luciano chegou lá em casa e eu falei, Luciano, eu não quero mais tomar esse remédio. Olha como minha boca está ressecada. Eu não preciso mais disso, não. Ele disse, joga fora. Eu falei, mas mamãe traz, né? Mamãe achava que era, né, doença. E aí eu tomei esse remédio. Aí eu pegava da minha mãe, botava aqui e jogava fora. Até o ponto de eu me fortalecer mais e falei, mãe, a partir de agora eu não vou tomar mais remédio. Eu tô bem e eu quero ficar na igreja. Aí meu marido deu um pouco contra, né? Porque aí meu marido achou que o problema meu foi dentro da igreja. Por ter ido à igreja. Aí um dia eu sentei com ele, que ele falou, eu não quero ninguém da igreja aqui, não quero que você vá. Eu falei assim, Evaldo, vamos fazer o seguinte, eu fico bem lá. Eu aqui, eu não fico bem. Eu preciso de lá. Porque eu estou conhecendo a palavra, tem coisas que aconteceu comigo que agora eu entendo dentro da palavra.
E uma das coisas que eu achei fantástico foi quando Jesus me levou, que hoje eu tenho certeza que é Ele. Por que que eu sei que é Ele? Porque um dia Moisés queria ver o rosto dele. E o Senhor falou para ele o quê? Não, Moisés, você ficar nessa fenda aí, eu vou ficar de costa, mas meu rosto você não vai poder ver, senão você vai morrer. Aí eu, por que que eu não consegui olhar para ele? Então, Deus foi trabalhando na minha vida, naquilo que aconteceu comigo, e me levou, aí eu fui vendo na palavra. Eu disse, meu Deus, coisa fantástica. Eu achei aquilo tremendo. Irmãos, e eu não ouvi, eu li a palavra, eu não só lia, eu ouvia a palavra. Uhum. É diferente, porque ler você pode ler tudo, mas revelação só o Espírito Santo que dá. Uhum. E o Espírito Santo me levou àquelas condições do passado para me mostrar que Ele é um Deus vivo e todo-poderoso. E ali Ele trabalhou na minha vida. Amém. E a outra parte foi o quê? Caminho estreito. A palavra fala de quê? A porta é estreita. Uhum. Né? E sabe o que Jesus naquela hora falou para mim? Se você me receber, porque aceitar quem aceitou fui eu. Mas se você me receber, você vai entrar por esse caminho aqui. Então, eu vi isso tudo na palavra. A palavra é poderosa, irmãos. E aí Deus me trouxe a memória quando eu ia lendo e vendo na palavra. E esse caminho, ele é estreito mesmo. Né? Sem dúvida nenhuma, né? Não? Então, é um caminho estreito, mas leva para onde? Vida eterna. Aquela Exatamente. luz que eu não conseguia ver é meu estado de pecado. Que o pecado, ele leva para quê? Para a morte. Uhum. E a santificação vai te levar para onde? A vida eterna. Vida eterna. Então, esse caminho, e ele não é curto não, hein? Eu vi algo muito longe, tá, irmãos? É tremendo isso, porque ficou muito marcado na minha memória. E o estado que eu estava, poderia ter passado. Mas quando é coisa de Deus, não passa. E ali, eu me lembro que o pastor Tiago falou assim, que eu fui conversar com ele, né? Eu falei assim, pastor Tiago, tem coisa que eu não lembro. Ele falou assim, eu não esqueço disso. O que for necessário para você lembrar, Sim. o Espírito Santo vai trazer Vai a te memória. lembrar. Então, essa parte, irmãos, que existe um Deus poderoso, vivo, e que nós, nessa situação nossa aqui, não temos condições nenhuma de ver a face dele, é real. E que tem um caminho para trilhar. E esse caminho é porta estreita, não tem jeito. Que a larga não é de Deus. Você de lá para cá nunca mais ouviu nada? Não. Nunca mais viu nada? Não. Pelo menos não Hoje eu sou a voz de Deus. Aleluia. Pelo menos não de ruim, né? Não, a não ser que for para Revelação. revelação de Deus, o que Ele quiser fazer. Né? Que tem esse mistério na minha vida, né? Tem, sim. É dele. É dele, né? E o Evaldo? A gente já estourou Então. no tempo, né? Quanto tempo tem aí? Já tem um tempo? 1h30, né? E o Evaldo? Então, só para a gente fechar esse... eu vou fechar. E o Evaldo, quando viu isso, né? Que não queria tal. Mas quando Deus está na frente, irmãos, ninguém pode impedir o agir de Deus. E eu falei assim, olha, eu só me sinto bem dentro da igreja. Você quer me ver bem? Ele quer. Então me permita ir para a igreja. Aí ele, tá, não vou me incomodar com isso, né? E só para encerrar a questão da minha família, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tô Porque vivendo o Evaldo isso. continuou, né? Ele continuou. Foram 7 anos. Sem falar nada. Só indo, buscando em oração, subindo no monte, né? Aprendi aí com os irmãos, né? Louvado seja Deus. Eu louvo muito pela vida do meu irmão, né? Luciano, para mim, é assim... é um exemplo de cristão, né? E, assim, eu tenho uma admiração pelo meu irmão, porque dentro de uma casa, tá?
né, vamos se dizer, idólatra, né? Uhum. E ele ali ouvia a voz do Senhor e obedecer a voz desse Deus até o dia de hoje, Uhum. né? Sozinho. E é homem de oração, né? Homem de oração, de busca, né? Uhum. Oração mesmo, sabe, irmão? É para orar, é para orar. Entendeu? Então, assim, ele é exemplo para mim. Ele é exemplo e exemplo para muitos. Porque vive verdadeiramente a palavra do Senhor. Porque quando a gente vive a palavra, a gente não precisa nem falar, né? Uhum. É só em olhar assim, a gente já vê Cristo É verdade. no irmão. Então, através dessas orações, junto com meu irmão, que foi uma outra batalha, né? Eu fui curada do intestino, tá? Dentro de monte, tá? Que eu falei do meu intestino. É Então, vou verdade. fechar aí. Fui curada para a honra e glória do Senhor, tá bom? No monte, o irmão foi usado e viu o Senhor tirando algo preto aqui. Uhum. E nesse dia mesmo foi eliminado. E para a honra e glória do Senhor, não fiz a cirurgia. E o meu marido foi através de oração. Muito jejum, muita oração, a ajuda dos irmãos. Uhum. E o Evaldo hoje... É batizado. E foi batizado antes do Espírito Santo. É verdade. Depois foi um culto também, né? Que Deus te usou. Você pregou... Eu queria lembrar, acho que é preto e branco, negócio. Eu não sei disso, não. Não, você foi... Eu estava lá? Pastor Epaminondas. Você veio trazer uma palavra. Era pastor Epaminondas. Você acabou de pregar e foi uma pregação... Eu tenho até o nome dessa pregação, eu esqueci. E aí você acabou de pregar, o Epaminondas foi e falou com o Evaldo. Evaldo, eu sinto que você quer aceitar Jesus. Aí, Evaldo, eu quero. Foi nesse dia. É mesmo? Foi. Então, assim, tem tudo a ver na nossa história aí. Né? Você está incluso, né? Deus te usou, né? E usou... Isso é para dar o troco que Deus te usa para falar com a... Deus te usou muito, né? E para a honra e glória do Senhor, eu e minha casa estamos servindo a Deus. Amém. Né? Como Ele promete na palavra dele. Glória a Deus, né? E a honra é dele. Todos os irmãos, eu louvo a Deus por todos os pastores que lutaram, as irmãs e os irmãos. Né? Pastor Sandro, não esqueço do meu pastor Sandro. Uhum. Né? É um homem que me ajudou muito nessa caminhada. Pastor Evandro agora, pastor Abimael, pastor Tiago. Então, assim, são pessoas que Deus escolheu. Irmã Helena. Né? A irmã Helena, a diaconisa Helena. Maria, minha irmã Maria. Mala da minha sogra, mala da minha sogra, Maria. Não é mala, não. É um presente de Deus na nossa vida, sabe? É assim, uma mulher de oração, mulher de fé. Um exemplo, né, de cristã também. A minha cunhada Liliane, que começou tudo através dela. Uhum. Então, eu louvo a Deus. A minha filha, que eu entendi o presente de Deus. De Deus, né? Entendeu? Não só por ela ser linda, maravilhosa. Não. Mas meu presentão. É uma bênção de filha. Mas por ela ter sido usada por Deus. Quando ela trouxe aquele estudo. Uhum. E eu vendo a alegria dela, aquela alegria me contagiou. Olha aí, ó. Né? Então, assim, eu vi Deus trabalhando na vida da minha filha, né? Em muitas áreas, assim, eu via aquilo tudo acontecer. Então, eu louvo a Deus. O que você diria para quem ouve vozes e tem visões aí perturbadoras e está procurando uma saída e uma solução? Eu diria que buscar o Senhor, aceitar o Senhor Jesus Cristo, receber Ele, porque Ele é o bom pastor. E o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. E nós somos essa ovelha. Não escuta mais a voz do ladrão, mas escuta a voz do bom pastor. Amém. Que ele tem caminho de vida eterna. Amém? E aí, irmão? Deu para tu aprender aí, ó? Olha só, é muito bom a gente poder ouvir essas histórias e poder entender e compreender, né, o amor do Senhor pela nossa vida. Que você possa se ligar aí nessas histórias, que você possa curtir, compartilhar. Compartilhar, irmão, porque muitas das vezes a gente não sabe qual é o alcance
do que estamos fazendo aqui. Nós não temos essa dimensão, mas com toda certeza pode alcançar aí um coração que está precisando, né? Precisando conhecer Jesus. Talvez esteja nessa situação, ouvindo vozes, vendo vultos, com a mente perturbada, tentando achar uma solução e está trilhando o mesmo caminho que a Luciene estava trilhando. E você tem a chance de poder compartilhar isso com as pessoas, poder mostrar o amor de Deus, poder mostrar a ação do Senhor na vida do ser humano. Isso é tremendo, é tremendo. Quem assistiu lá o podcast que eu conto a minha história, né? Eu vou falar sobre a Luciene, que eu tinha sido... Deus usou ela no meio da oração, Senhor, abençoa essa praia para onde eles vão. Falei, Senhor, acabei de perder o meu emprego, estava com chikungunya em casa. E a mulher estava olhando para a praia, para onde eu vou passear na praia, o que é isso? Eu me lembro justamente disso e hoje eu vejo que o que eu estou vivendo é a concretização daquela visão que nem você sabe explicar. Não. E Deus, né, não só nisso, mas também tratando, né, quando nós estivemos ali na igreja em Magé e depois fomos para Vaz Lobo, e aí você só falando para a mala da minha sogra, se prepara que eles vão embora, você vai ficar. Se prepara que eles vão embora, você vai ficar. Eu falei, vou embora para onde, gente? Eu vou embora para lugar nenhum, vou continuar por aqui, e achando que eu ia continuar e... Mas é isso, irmãos, e aí você passar de ouvir vozes perturbadoras para ouvir vozes que trazem paz, que dá direção. Olha aí, que Deus abençoe a sua vida. Compartilha aí, irmão. Comenta aí. Se você teve uma experiência como essa, comente. Né? É bom você compartilhar com as pessoas também. Você contar para os irmãos, para as pessoas, o que Deus fez na tua vida. É importante isso, irmão. Às vezes, nós nos calamos para não contar o que Deus fez na nossa vida, mas nós precisamos abrir. Ou talvez você também está na situação de achar que o que aconteceu na tua vida não é nada grandioso que você possa compartilhar, não é nada tão assim impactante, que possa parecer impactante. Mas, irmãos, o mais importante é que você compartilhe o que o Senhor fez na sua vida, independente de ter sido algo tão impactante ou não. O mais importante é você mostrar que o amor do Senhor foi pela sua vida, também precisa ser sobre a vida daquelas pessoas que estão à sua volta. O Senhor quer te usar. E nós precisamos disso, nós não podemos nos calar. Milagres nós precisamos compartilhar. De uma simples dor de cabeça a uma cura que seja grandiosa, como a irmã falou aqui da coluna, como falou aqui do intestino, nós precisamos compartilhar, porque Deus é aquele que faz milagres. Então, olha quantas coisas o Senhor tem fez aqui na vida da Luciene e fez na sua vida, e você precisa estar compartilhando isso para que outras pessoas tenham um encontro real e verdadeiro com Cristo. Amém. Você poder ser usado, buscar o poder de Deus, buscar conhecer o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, os dons espirituais, para você ser usado como aquela senhora que ela nem sabe quem é, né? Que foi lá e um dia botou a mão ali e falou, isso aqui é um presente de Deus e Deus vai te dar esse presente. E foi esse presente que deu todo aí o desfecho da história, né? Que foi o caminho para trazer o desfecho da história, que foi a Luciana na vida da Luciene, do Evaldo, que o Evaldo também é um grande testemunho. Então, olha, irmão, que maravilhoso. Que você possa se sentir impactado e motivado a compartilhar isso, a compartilhar essa história. Às vezes você não pode compartilhar nem o link, mas você compartilha contando a história. Né? Isso é muito importante. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus possa continuar te fortalecendo, te edificando, que esse testemunho de hoje tenha servido aí para te deixar mais alegre e motivado para você servir e glorificar a esse Deus com a sua vida, com testemunho, contando, falando da palavra, mostrando amor, ensinando, ajudando a sua igreja local também a ter esse entendimento. Eu até, antes de finalizar, a gente acaba falando demais, né, irmão? Mas são tantas coisas, tantos detalhes que a gente tem para falar. Você levar uma criança para a igreja, você pegar um filho de um vizinho e levar para a igreja, irmão, isso é fantástico, isso é a minha vida também. A Luciene aqui, o irmão, né, o tio levou a sobrinha para a igreja, e isso tudo foi fazendo diferença, irmão. Isso é importante. Olha só os detalhes, irmãos. Que Deus possa te abençoar aí, te fortalecer e te direcionar para que você sirva ao propósito dele. Obrigado, Luciene.
Deus abençoe. Tá com medo, não vou não. Olha aí, irmão, 1h30 a mulher falou sem parar. Mas foi muito bom, que Deus te abençoe aí. Um abraço a todos. Meu nome é Jefferson Pedro e sexta-feira que vem estamos de volta para mais um episódio. Continue conosco, em nome de Jesus. Valeu! Olá, queridos. Pastor Júnior. Voltando aqui para lembrá-los, olha, faltam 3 semanas para o nosso encontro na Vigília Regional e quero crer que sua caravana já está bombando. Não esqueça, ore por esse evento, aguardamos você lá, em nome de Jesus.